Quer aprender a dar o ponto correto no brigadeiro? Então vamos lá! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, vou me apresentar porque nem todos me conhecem, né? Meu nome é Cristiane Moura, mas aqui na minha região onde eu moro me chamam de Cris, me conhecem por Cris. Mais especificadamente a Cris dos salgados. Isso porque eu já trabalho com salgados há mais de 20 anos. Na verdade, 25 anos. Uau, tempo, né, gente? Então, trabalho com salgados. Não salgados grandes. Antigamente eu fazia dos grandes para atender lanchonete. Eu já tive também uma lanchonete, né? Hoje em dia eu trabalho na minha casa, tá bom? E eu tô me apresentando para vocês porque o intuito de eu ter feito esse canal foi de poder estar passando um pouquinho da minha experiência, do que eu aprendi no longo desses 25 anos. A gente aprende muita coisa, né? Na prática, né? Não tenho nenhuma formação, não fiz faculdade, não fiz gastronomia, não fiz nada. Eu fiz a faculdade da vida mesmo, tá? E eu tô aqui conversando com vocês e tô mexendo um brigadeiro, tô preparando um brigadeiro, ó. E aí eu vou aproveitar, vou ficar com a câmera mostrando agora a minha panela enquanto a gente conversa, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dúvida sobre dar o ponto do brigadeiro, tá bom? Assim como eu também já tive. Como eu disse, eu comecei trabalhando com salgados, mas quando a gente começa trabalhando com salgados, depois surge aquela necessidade de você ir aprendendo outras coisas, porque os clientes começam a te pedir novidade, a te pedir coisas diferentes. Se você ficar sempre na mesmice, as pessoas vão procurar outros lugares que tenham algo a mais a oferecer. Então, o importante de você estar sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando, né? E quando a gente faz com amor, a gente faz aquilo que a gente gosta mesmo de fazer, a gente tem esse desejo de aprender, de fazer cada vez melhor, né? E foi assim que aconteceu comigo, gente. Quando eu comecei, 25 anos atrás, vou até voltar a câmera um pouquinho aqui novamente para mim. Na época, quando eu comecei, não tinha internet para ensinar a fazer nada, foi na raça mesmo, gente. Ninguém queria ensinar. Antigamente, meu Deus, como era difícil aprender alguma coisa, sabe? Eu lembro que muitas vezes eu chorava porque eu tinha o desejo de aprender e não sabia como, não tinha condições, gente. Era uma situação tão difícil que eu comecei no momento em que eu tava com a minha filha mais velha, bebezinha, e eu tinha um desejo muito forte no meu coração de eu mesma poder cuidar dela. Eu não queria colocar ela em creche, sabe? Aquela coisa de primeira filha, você tem aquela coisa, você quer cuidar você mesma. E eu falava, meu Deus, me mostra uma luz, o que eu posso fazer para ganhar um dinheiro, ajudar o meu marido, sem precisar sair para ir trabalhar fora, né? E aí eu acordei um belo dia com esse desejo no meu coração de fazer salgados. Eu lembro como se fosse hoje, eu não tinha dinheiro para começar, para nada, gente. E aí eu lembro até hoje que eu peguei com um irmão meu, R$80. Eu lembro até o valor, R$80. Foi com isso que eu comecei, gente. Pedi pro meu irmão, ele me emprestou esses R$80. Eu lembro que eu fiquei numa alegria, numa felicidade. E eu nem sabia fazer os salgados, tá? Detalhe, eu não sabia. Mas quando Deus quer abençoar a gente,
Ele te dá o dom, é só você pedir que ele te dá. É só você colocar esse desejo no seu coração que o Deus Todo-Poderoso, ele te ouve, se você tiver sinceridade no seu coração. Então assim aconteceu comigo. Eu comecei com R$ 80 emprestados. Eu lembro que eu peguei esses R$ 80, gente. Eu fui para um lugar que eu fui andando. Tava um dia de muito calor, muito sol. E eu fui andando para eu chegar nesse lugar que eu queria comprar uma estufa, sabe? Uma estufa pequenininha para colocar na areazinha de casa. Aí eu comprei essa estufa, paguei, acho que na época como se fosse uns R$ 30, R$ 40, uma estufa pequenininha, de 2 bandejinhas. E aí, gente, eu andei para chegar nesse lugar uns 30 minutos. Eu fui e voltei andando. E numa alegria, numa felicidade que vocês não têm ideia. E aí, gente, depois eu comprei 1 quilo de farinha de trigo, comprei meio quilo, eu lembro até hoje dos detalhes, porque foi algo assim tão preparado por Deus que ficou guardado no meu coração até hoje. E aí eu comprei, fui no mercadinho perto de casa depois, comprei 1 quilo de farinha de trigo, comprei filé de peito de frango, né? Comprei um pouquinho de queijo. E aí, gente, eu não sei como, porque eu não sabia fazer. E do nada surgiu um salgado tão especial, tão maravilhoso, que eu falo para todo mundo que as minhas receitas vêm de inspiração divina, principalmente dos salgados, tá bom? Porque depois os doces eu confesso que eu aprendi assim como vocês, olhando outros canais, e aí tudo foi tomando um rumo na minha vida, mas os salgados foi algo assim de inspiração divina mesmo, tá bom? E por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes a pessoa tá em casa, tá deprimida, tá sem saber o que fazer, né? E assim, as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Então eu falo para você, pede para Deus te dar uma direção, uma luz do que fazer. Não fica perguntando para fulano, ciclano, pergunta para Deus, que Deus vai te mostrar o que fazer. Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque foi exatamente o que aconteceu na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu agradeço, gente, eu agradeço todo santo dia a Deus pelo dom que Ele me deu. Porque eu recebo tantos elogios, tantos, que eu falo para vocês, é de Deus. Peço desculpas da minha emoção. Vou voltar a câmera agora para minha panela, para vocês verem, porque já tá quase dando ponto. Tá? Então é isso, gente. Se vocês têm um desejo no coração, sincero, peça para Deus, que Deus vai te mostrar. Seja trabalhar com salgados, com bolo, com docinho, seja vender água num farol, Deus vai te mostrar, tá bom? E é essa palavra que eu queria passar para vocês, que hoje, através desse dom maravilhoso que Deus me deu, é que eu posso estar morando numa casa melhor. Para algumas pessoas, essa casa pode parecer, né? Pode não, é uma casa muito simples, mas diante da situação em que eu já estive, quando eu comecei, eu me sinto a pessoa mais abençoada desse mundo. Eu agradeço todo santo dia a Deus por tudo que eu tenho, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, e a cada cliente que passa por aqui eu agradeço imensamente, porque eu todo santo dia, gente, eu oro a Deus e eu peço para Deus, para Ele mandar os anjos dele para esse lugar, e Ele tem mandado grandemente. Então, por isso que eu falo, peça para Deus, conversa com Deus, fala para Deus a sua necessidade, que Deus vai te ouvir, tá bom? Olha,
Aqui, esse ponto que tá aqui, seria o ponto de um brigadeiro de colher. Ou aquele ponto de recheio, tá bom? Esse aqui seria para isso, ó. Você já consegue ver o fundo da panela, mas ele se fecha rapidamente, tá bom? Ó, você joga e ele já não afunda. Não sei se eu tô conseguindo filmar direito, porque eu tô segurando a câmera com uma mão e mexendo com a outra, tá? Mas esse aqui seria o ponto para recheio, tá? Brigadeiro de colher. Aí a gente vai ficar mexendo mais um pouquinho, e aí esse vai ser o ponto que eu quero para enrolar, tá bom? É muito gratificante, sabe? A gente trabalhar em casa, fazendo o que a gente gosta, né? E quando você faz um trabalho com amor, as pessoas sentem. Tem toda a diferença, gente, você fazer um trabalho com amor e você fazer por fazer ou simplesmente pensando no dinheiro. Porque o dinheiro, ele é importante? Lógico que é, né? Ninguém vive sem o dinheiro. Mas, quando você trabalha fazendo uma coisa com amor, as pessoas sentem. E no final das contas, é isso que vai te gerar mais dinheiro, entendeu? Porque quando você faz com aquela dedicação, aquele carinho, eu acredito do fundo do meu coração que as pessoas sentem. E acho que é esse o meu diferencial, sabe? Tem pessoas que me perguntam qual que é o meu segredo. E não tem segredo, na verdade, né? Isso aí não tem segredo, porque tá disponível para todo mundo. Desculpa. Desculpa, gente, me engasguei aqui. Tá disponível para todo mundo, tá, gente? Que é o amor. É o amor e a dedicação. Ai, gente, eu tava com planos de fazer essa gravação, esse vídeo para vocês, sem muita edição, sem ficar cortando. Mas me deu uma coceira na minha garganta, que eu comecei a tossir, eu tive que dar uma pausa para tomar uma água aqui. Pedi um socorro aqui para minha filha. Então, gente, como eu tava dizendo, não existe mágica, não existe segredo para o sucesso. O sucesso tá em você fazer tudo com amor, com carinho. Eu sempre falo para os meus clientes que tudo que eu faço aqui para vender, eu faço como se eu estivesse fazendo para os meus filhos, entendeu? É assim. Porque, na verdade, não deixa de ser. Porque tudo que eu faço aqui, gente, eles querem ser os primeiros a provar. E acreditem, eu trabalho com salgados, né, há tantos anos, com bolo e docinho também, mas nem tanto. O bolo e o docinho, eu comecei a pegar firme mesmo, depois de uns 10 anos, sabe? Até então só trabalhava com salgados. Depois foi surgindo a necessidade de colocar outras coisas, né? Porque tem muito cliente que ele quer ter aquela facilidade de chegar num lugar que ele já goste do seu trabalho e que você possa oferecer para ele o bolo também, os docinhos e os salgados, tá bom? Então, a importância de você tá se aperfeiçoando, tá aprendendo, né? Para você tá oferecendo sempre mais pro seu cliente, tá bom? Ó, já tá quase dando ponto. Tá? Você pode ver que ele já endureceu mais daquele outro ponto que foi o que eu mostrei pra vocês que seria para recheio. Ó, quando eu puxo, ó, ele já demora a se juntar, ó. Ó, tá vendo? Ele junta bem devagarinho, ó. Tá? Esse já é o ponto do brigadeiro de enrolar, tá bom? Ó, eu vou fazer uma outra coisa também. Eu vou jogar um pouquinho e ele fica um montinho assim, ó. Ele não vai afundar, ó. Ele vai ficar
vai cair em blocos, ó, ele fica os pedacinhos, tá? Esse ponto tá perfeito pra gente enrolar. Agora eu vou tentar colocar a câmera aqui em cima da minha mesa pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui, gente, coloco nessa minha bandeja aqui, gente, de inox. Eu gosto muito de colocar o docinho nela, porque eu consigo espalhar bem, aí ele esfria mais rápido, tá? Eu passei um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de margarina, quase nada, só pra não grudar, tá bom? Agora eu vou passar um filme plástico, só um instantinho. Vou usar essa outra espátula aqui pra gente não desperdiçar nada, né? Bom, basicamente, o que eu queria passar para vocês é isso, gente. Um pouquinho da minha história, para quem ainda não me conhecia, tá? E dizer para vocês que esse canal eu resolvi fazer com o intuito... Prontinho, gente, tá aqui, ó, minha massa, tá bom? Agora eu vou voltar a câmera aqui. Então, esse canal eu resolvi fazer com o intuito de poder... Ai, tava com o dedo bem na frente da câmera, gente. Eu sou boa na cozinha, mas como câmera eu sou péssima. Bom, o intuito é de poder passar um pouquinho da minha experiência, de poder incentivar alguém que às vezes está com aquela dúvida, aquele medo de trabalhar por conta própria, de trabalhar na sua casa. E o que eu tenho a dizer é isso, minha experiência, que eu pedi para Deus, eu coloquei todo o meu amor, toda a minha energia nesse meu empreendimento, né, que hoje é a minha empresa. E graças a Deus, Deus vem me abençoando muito, tá? Eu procuro fazer tudo sempre com muito amor, muito capricho, e eu tenho a reciprocidade das pessoas. As pessoas me mandam mensagem no WhatsApp dando parabéns, falando que o bolo estava maravilhoso, que os salgados são deliciosos. E é um prazer, é uma satisfação tão grande você fazer alguma coisa assim e depois a pessoa, sabe, te dar um feedback, chegar em você e te falar que o que você fez está maravilhoso. Gente, nessas horas, eu, sinceramente, eu não tô nem pensando no dinheiro, sabe? É uma satisfação que só quem trabalha com bolos, com tudo isso, né? Bolo, salgado, docinho, é que sabe, tá bom? Bom, minha bateria tá quase acabando aqui, gente. Talvez fique até meio escuro o vídeo, o finalzinho. Mas o que eu queria passar pra vocês é isso, tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com um bolo aqui, que eu vou colocar uns brigadeiros em cima, ó. Acabei de fazer esse bolo, me pediram ontem à noite. E agora eu já tô com o meu brigadeiro aqui geladinho. Vou passar um pouquinho de margarina na minha mão, tá? E vou mostrar pra vocês como fica perfeito o ponto, tá bom? Ó. Perfeito, né, gente? E aí eu vou estar fazendo uns 8 brigadeiros pra colocar em cima desse bolo. Esse bolo é um bolo com duplo recheio, tá? Ele é com uma camada de brigadeiro e uma de prestígio. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer recheios. E por que eu consigo tá pegando encomendas mesmo de última hora? Porque eu deixo sempre esses recheios prontos. E facilita muito a vida, tá bom? Se você quiser aprender a fazer esses recheios,
eu vou deixar no card acima o vídeo sobre ensinando a fazer esses recheios, tá bom? É um vídeo que ensina a fazer 4 recheios. Você tendo esses recheios sempre à mão, você sempre vai poder estar pegando bolo. Eu vendo muito esse bolo aqui desse tamanho de 1,5 kg, tá bom? E é isso, gente, é o que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Como fica perfeita a massa que eu mostrei pra vocês eu mexendo, tá? E aí também, se vocês quiserem aprender a receita do brigadeiro, também vou deixar no card ensinando a receita. Foi o meu primeiro vídeo, tá, gente? Nem ficou tão bom, mas fiz com muito carinho. E a receita é essa, e fica maravilhosa essa receita. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam aí pra me ajudar, tá bom? E é isso, gente. Boas vendas. Se você ainda não começou, comece, porque Deus vai te abençoar assim como me abençoou, tá bom? E aí a gente vai se conversando mais, eu vou dando mais dicas, tá bom? Então se inscrevam no meu canal para vocês terem dicas excelentes, tá bom? Tudo que eu sei eu vou passar, tá bom? Porque se Deus me abençoa, Ele também pode abençoar você, tá bom? Então, um abraço, um beijo, boas vendas e sucesso para nós! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야